vou ler o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é quem eu disse: depois de mim vem um homem que que passa à minha frente, porque ele existe antes mesmo de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vi batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre que virá o Espírito descer e repousar, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Então, vem falar do batismo. Veja bem, Jesus desceu do céu, já era santo. Antes mesmo do mundo existir, Jesus já existia, certo? Jesus veio sem pecado, sem mancha. Agora repare a humildade de Jesus. Quis ele ser batizado pelo ser humano pecador, para demonstrar a você e a eu que necessitamos do batismo. Gente, isso é um lindo testemunho. Você sabe por que eu digo isso? Porque quantas pessoas que falam assim: eu sou pregador, eu já dou palestra, eu já sou padre, não preciso rezar. Não preciso ter o tempo para rezar, que eu já rezo ensinando. Orgulhoso, humildade é quando se reconhece que precisa de Jesus. Vocês podem perceber que nas minhas palestras eu sempre falo: é Jesus, que eu estou com o Espírito Santo, com Deus. Porque se eu não tivesse com Ele, não tem como eu falar. Por quê? Porque eu estou o tempo todo dizendo para você que eu não quero ser orgulhoso. Não quero. Mesmo que muita gente não acredite, só quer dizer que está o Espírito Santo, só quer dizer que está cheio de Deus, só quer dizer isso para se aparecer. Não é. Eles sabem que eu estou falando, que é por causa da que eu quero ter humildade. E dizer para você que tudo vem do Espírito Santo, tudo vem de Jesus, a sabedoria, o discernimento. Não é dado por mim próprio. Então não posso me aparecer aqui para você e com orgulho: eu estou dizendo isso, pode me seguir, que eu sou santo. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é orgulho, meu filho, minha filha. Isso é orgulho. Por isso que os padres, os bispos, os ministros, catequistas, têm que confessar todo mês, pelo menos. Todo mês. Não pode passar disso. Se você passa, erro seu. Mas não pode passar disso. Porque você está se reconhecendo que é humilde. Que necessita da confissão. Se você dizer que não peca pecados mortais, eu digo que é mentira sua. Mas aí você fala mal de alguém ali. Pecado mortal. Você desejou outro homem, desejou outra mulher. Pecado mortal. Você pegou uma bala de alguém e não falou nada escondido, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, sua filha, não falou. Pecado mortal. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu entrei na roça para pegar um galho seco, que não prestava mais para acender fogo, fogão de lenha. Eu não falei com o dono, eu peguei sem avisar. Pratiquei o pecado mortal. Eu tive que confessar.
confessar na época. Vocês estão entendendo? Você acha assim, é a roça de um rico. Ele não quer essa lenha não. Beleza, mas fale primeiro, é dele. A roça é dele. Fosse sua, qual seria a sua reação? Você está falando isso porque você não é o dono, não é a dona. Gente, todos nós, não é à toa que os padres, eles confessam 15 dias todo mês. Se eles que vivem na extrema, fora da sociedade, tem que confessar. Eu e você que está toda hora vendo coisas ruins, ouvindo palavras ruins, atitudes ruins. Não, gente. O batismo é você renunciar aos pecados mortais. Quando você se confessa, você está se renovando. Uma pessoa velha, uma pessoa nova. O Evangelho vem falar do batismo, a humildade de Jesus com João Batista. João Batista que era pecador, que era ser humano que nem você. Jesus é o Filho de Deus. E eu acredito. Se você não acredita, é porque você não é filho de Deus. Você não é filho de Jesus. E para reconhecer isso, é preciso ser filho de Jesus. É preciso ter o Espírito Santo. Se você não reza, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você reza, é porque você tem ele de alguma forma. Se você vai para a igreja, é porque você está com a força do Espírito Santo. Se você não está indo, é porque você está longe do Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, você está cheio do Espírito Santo. Você recebeu o batismo, você recebeu o Espírito Santo. Você teve o tempo para rezar. Se você falar a palavra de Deus para alguém ou para você mesmo, o Espírito Santo que falou por você e para você, vocês estão entendendo? Que tudo é na força do Espírito Santo. É por isso que eu falo no Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de Jesus, falo de Deus. Porque é três trindade. Vai se tornar um. Se você tem Deus, você tem Espírito Santo e Jesus. Se você tem Espírito Santo, você tem Deus e Jesus. Se você tem Jesus, você tem Deus e Espírito Santo. Três trindade. Se você representar um, implorar por um, você tem os outros. Vocês estão entendendo? Então, você batizado, batizada, você tem que renovar esse batismo todos os dias. Quando você lê a palavra de Deus todo dia, você está renunciando o pecado mortais. Você está sendo batizado no Espírito Santo. Porque você está lendo a palavra de Deus. Deus é palavra. Se você ouve uma pregação de Deus sobre Jesus, você está renovando o seu batismo. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Está praticando o Evangelho. Se você reza, você está renovando o seu batismo. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Se você faz uma caridade, faz uma misericórdia, você está renovando o seu batismo. Está fazendo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, gente? E quando a gente renova o batismo todos os dias, nós estamos sendo humilde, gente. Vocês estão pensando que gente que escuta só música mudando direto, só mundo de todo jeito, está cheio do Espírito Santo? Então eu não sei o que é o Espírito Santo. Eu estou pregando aqui uma coisa que eu não sei. Mas pelo meu entendimento, pelo que eu leio, não é isso. Pessoa do Espírito Santo tem que buscar coisa do Espírito Santo. Tem que ter coisa de Deus. Livro de santo, coisa de santo. Porque assim, você não pode adorar o santo em si. Você tem o santo, livro do santo, livro dos santos, é para poder experimentar as virtudes daquele santo que teve através do que ele viveu. Quando a gente tenta ler o livro dos santos, os ensinamentos, porque a gente quer pegar os ensinamentos que Deus deixou para aquele santo, que deixou para que nós visse através daquele santo e siga aquele santo, que ele pode ser santo daquela forma. Por isso que aí está cheio do Espírito Santo a pessoa aqui. Pode ser qualquer santo da Igreja Católica que você tem a imagem dele, tem livro, lê. Ali você está sendo um seguidor de Cristo através daquele santo. Aquele santo foi a luz de Deus para a sua vida. E agora você vai ser a luz de Deus para outras pessoas através